Olá, um bom dia, uma feliz, uma abençoada terça-feira para vocês, para suas famílias. Hoje é 5 de agosto, terça-feira. Nós vamos rezar hoje, vamos meditar, queremos acolher nos nossos corações a riqueza do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 até 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para rezar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Porém, logo lhes disse Jesus: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." E então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus acrescentou: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. E então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Veja, caros irmãos e irmãs, nós poderíamos dizer que o relato da travessia tormentosa, no fundo, é uma síntese da história das nossas vidas, da sua, da minha. Com certeza, as primeiras comunidades cristãs, como todos nós hoje, se identificaram facilmente com esse grupo de discípulos em meio a uma tormenta que sacode com força a barca em que estavam. Viver com Jesus ausente requer confiança absoluta, gente. Requer esperança firme, capacidade de descobri-lo presente na sua aparente ausência. E no envio que recebemos dele para ir para outra margem, é possível sim que nossa barca seja também sacudida pelos movimentos das ondas, dos medos que nos fazem ver fantasmas, impedindo-nos reconhecer o ressuscitado que caminha ao nosso lado. Eu acho que todos nós compartilhamos da mesma bela e frágil natureza humana. Nós reconhecemos que os verdadeiros obstáculos, eles saem, eles brotam de dentro de nós. E, como diz o Evangelho, talvez o grande obstáculo é o medo. O medo paralisa. Os medos, não é verdade? Eles nos acompanham no dia a dia. Porém, nos paralisam. O medo, ele deixa as pessoas tensas, projetam essas tensões na realidade que nos circula, não é verdade que acontece assim? E com medo, a gente acaba encarando os outros como inimigo, perigo. E as oportunidades que a gente tem, a gente encara como uma ameaça. O trabalho é uma competição e a vida se torna para nós um campo de batalha. Não é assim quando o medo está dentro da gente? E todos nós, seja no nível pessoal, mas também coletivo,
a gente também vive experiências de tempestades. Algumas como um verdadeiro tsunami. Agora, uma coisa é sentir medo. A gente tem medo. Mas o Evangelho ele nos desafia para o seguinte: uma coisa é a gente sentir medo, outra é a gente permanecer paralisado com medo de arriscar e não aventurar por novas terras, não se aventurar em busca do novo, na descoberta infindável que é a vida. A vida sempre é uma descoberta. Então, para cada um de nós, para você nesse dia, para mim, Jesus ele diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. E desafiando os medos, a gente com certeza aprende a ter coragem. Então, sim, nós somos chamados por Jesus a viver contínuas travessias. A nossa vida é uma travessia. Nós somos chamados por Jesus, nessa travessia, a sermos provados pelas tormentas e ventos contrários. Nem tudo é favorável. E somos também chamados a esvaziar a nossa barca de tantos pesos que pode influir com mais, fazendo com que flua com mais leveza, levantando as velas dessa barca e aproveitando da força dos mesmos ventos, do vento favorável. Então sim, é tempo de a gente ousar, de a gente fazer a travessia. Podemos ter medo, mas que não fiquemos paralisados com o medo de a gente arriscar, de a gente ousar, de a gente buscar o novo. Que Santo Antônio, ele ajude você, a sua família, a superar os medos, para não ficarmos paralisados. Que desça sobre cada um de vocês a bênção de Santo Antônio. Até amanhã. Paz e bem.